Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje quero compartilhar contigo um segredo poderoso que pode transformar completamente a forma como experimentas a presença de Deus. Começar o dia com gratidão. Sei que muitas vezes acordamos com o peso das preocupações, com a mente já repleta de tudo o que precisa ser feito, com o coração apertado pelas incertezas do amanhã. Mas há uma chave espiritual que abre as comportas do céu sobre a tua vida. Uma atitude que move o coração de Deus de maneira sobrenatural, a gratidão sincera. Quando abres os olhos pela manhã e a primeira palavra que sai dos teus lábios é um agradecimento ao Pai, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Os caminhos que pareciam impossíveis se tornam transitáveis e a mão poderosa do Senhor se move em teu favor. Se hoje acordaste sentindo que precisas de um milagre, se o teu coração anseia ver Deus agir de forma sobrenatural na tua vida, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários, sou grato a Deus, e declara a tua fé neste momento sagrado. Fica comigo até o final, porque o que vamos experimentar aqui tem o poder de mudar, não apenas este dia, mas toda a tua jornada. Prepara o teu coração para sentir a presença gloriosa do Senhor enquanto aprendemos juntos o poder transformador da gratidão matinal. A palavra de Deus nos ensina em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este não é apenas um conselho bonito, é uma ordem divina que carrega em si uma promessa tremenda. Quando começamos o dia agradecendo, estamos declarando que reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não estamos agradecendo apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pela fidelidade do Senhor nas situações que ainda não compreendemos. A gratidão matinal é um ato de fé profundo que diz: Senhor, confio em Ti antes mesmo de ver os resultados. Olha para a vida do rei Davi, um homem que enfrentou perseguições terríveis, que viveu em cavernas fugindo de inimigos, que passou por traições e perdas devastadoras. Mesmo assim, nos Salmos encontramos expressões constantes de gratidão ao Senhor. No Salmo 34, versículo 1, Davi declara: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ele entendeu que a gratidão não depende das circunstâncias, mas sim da natureza imutável de Deus. Quando agradecemos pela manhã, estamos ativando espiritualmente a nossa fé e posicionando-nos num lugar onde Deus pode agir poderosamente. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso do poder da gratidão antes mesmo de ver o milagre manifestado. No Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus chegou ao túmulo e orou. Mas repara no versículo 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele agradeceu antes da ressurreição acontecer. Esta é a fé que move montanhas, a gratidão antecipada que declara a vitória antes da batalha terminar. Quantas vezes esperamos ver o milagre para depois agradecer? Mas Jesus nos mostra que a gratidão precede o sobrenatural. Quando começamos o dia agradecendo ao Pai por tudo o que Ele já fez, pelo que está fazendo agora mesmo e pelo que ainda vai fazer, estamos liberando uma força espiritual tremenda. A gratidão quebra as cadeias da ingratidão que impedem o fluir das bênçãos. Ela abre os nossos olhos para percebermos as incontáveis misericórdias que o Senhor derrama sobre nós a cada manhã. O profeta Jeremias, mesmo em meio às tribulações, declarou nas Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Há um poder extraordinário em começar o dia reconhecendo que estamos vivos não por acaso, mas pela graça sustentadora de Deus. Cada batida do teu coração é um presente, cada respiração é uma dádiva, cada novo amanhecer é uma oportunidade que o Senhor te concede. Quando acordamos com esta consciência e transformamos isto em gratidão expressa, algo muda na atmosfera espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses desde uma prisão romana, não se queixou da sua situação. Pelo contrário, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Repara que ele diz, com ações de graças. As nossas petições devem vir acompanhadas de gratidão. Isto não é apenas boa educação espiritual, é uma estratégia de guerra contra a ansiedade. Quando agradecemos, estamos declarando que Deus já nos deu tanto que podemos confiar nele para o que ainda precisamos. A gratidão matinal estabelece um fundamento sólido de fé para todo o dia. Ela nos coloca numa postura de humildade e reconhecimento, preparando o nosso coração para receber ainda mais da bondade do Senhor. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante da Tua presença gloriosa com corações transbordantes de gratidão. Antes de pedirmos qualquer coisa, antes de apresentarmos as nossas necessidades, queremos simplesmente agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por nos permitires abrir os olhos e ver a luz desta manhã. Obrigado porque, enquanto muitos não tiveram esta oportunidade, Tu nos concedeste mais um dia para adorar-te, para servir-te, para experimentar o Teu amor. Reconhecemos que cada respiração que tomamos vem de Ti, que cada batida do nosso coração é sustentada pelo Teu poder. Não estamos aqui por acaso, não acordamos por sorte, mas pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, ó Deus. Mesmo quando falhamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando duvidamos, Tu continuas sendo digno de confiança. Obrigado por nunca desistires de nós, por nunca nos abandonares, por estares sempre presente, mesmo quando não percebemos. Que esta gratidão não seja apenas palavras vazias, mas uma expressão genuína do nosso amor por Ti. Senhor, agradecemos pela Tua proteção durante a noite. Enquanto dormíamos vulneráveis e indefesos, Tu montaste guarda ao nosso redor. Teus anjos acamparam-se em volta de nós, guardando-nos de todo mal. Quantos perigos não vimos, quantas ameaças foram desviadas sem que soubéssemos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Obrigado por cuidares de nós com um amor tão atento e cuidadoso. Agradecemos pela nossa saúde, pelo corpo que funciona, pelos órgãos que trabalham em harmonia, pelos sentidos que nos permitem experimentar a beleza da Tua criação. Mesmo aqueles que enfrentam enfermidades agradecem porque Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova as forças. Obrigado pela mente que pensa, pela capacidade de raciocinar, de aprender, de crescer. Obrigado pelas emoções que nos permitem sentir alegria, amor, compaixão. Tu nos criaste de maneira assombrosa e maravilhosa, e por isso Te agradecemos. Que nunca tomemos por garantidas estas dádivas preciosas que vêm das Tuas mãos generosas. Pai, agradecemos pelas nossas famílias, pelos cônjuges que compartilham a jornada conosco, pelos filhos que são herança Tua, pelos pais que nos deram a vida e nos educaram.
Mesmo nas famílias onde há conflitos e desafios, agradecemos porque Tu és o restaurador de relacionamentos. Obrigado por cada pessoa que Tu colocaste na nossa vida com um propósito, pelos amigos verdadeiros que nos apoiam, pelos irmãos em Cristo que caminham conosco na fé. Agradecemos pelo teto sobre as nossas cabeças, por mais simples que seja. Há quem durma nas ruas, mas Tu nos deste um lugar para repousar. Obrigado pela comida que não falta na nossa mesa, pelo pão de cada dia que Tu fielmente provês. Mesmo quando os recursos parecem escassos, Tu sempre encontras uma forma de suprir as nossas necessidades. Reconhecemos que tudo o que temos vem de Ti, que és o dono de tudo e que nos confias estes bens para administrarmos com sabedoria. Que sejamos gratos mordomos das bênçãos que nos concedes, usando-as não apenas para nosso conforto, mas também para abençoar outros. Senhor, agradecemos pelo trabalho que nos deste, pelo emprego que proveu sustento, pelos talentos e habilidades que nos capacitam a servir. Mesmo aqueles que buscam trabalho, agradecem porque confiam que Tu abrirás as portas certas no tempo perfeito. Obrigado pelas oportunidades de crescimento, pelos desafios que nos fazem mais fortes, pelas lições que aprendemos através das dificuldades. Cada experiência, boa ou difícil, é uma oportunidade para crescermos em caráter e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Agradecemos pela salvação que nos ofereceste através de Jesus. Este é o maior presente que jamais poderíamos receber. Obrigado por enviares o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar contigo. Que gratidão profunda sentimos ao pensar no sacrifício da cruz. Jesus tomou sobre si a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa condenação, para que pudéssemos receber perdão, justificação e vida eterna. Isto é graça pura, amor incondicional, misericórdia imerecida. Como não seremos gratos por tão grande salvação? Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo Consolador que Jesus prometeu enviar, pela presença divina que nos guia, ensina, fortalece e transforma. Obrigado porque não estamos sozinhos nesta jornada, porque temos o próprio Deus vivendo dentro de nós, capacitando-nos a viver de maneira que Te agrade. Agradecemos pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por nos revelares através das Escrituras quem Tu és, como podemos conhecer-Te melhor e qual é o Teu plano para as nossas vidas. Cada versículo é uma promessa, cada capítulo é uma revelação do Teu caráter. Que nunca nos cansemos de meditar na Tua palavra dia e noite. Agradecemos pela Igreja, o corpo de Cristo na terra, pelos pastores que nos ensinam fielmente, pelos líderes que nos servem com dedicação, pela comunhão dos santos que nos encoraja e edifica. Obrigado porque não precisamos viver a fé isoladamente, mas temos uma família espiritual que caminha conosco rumo à eternidade. Senhor, agradecemos pelas vitórias que já conquistamos, por cada batalha vencida, por cada obstáculo superado, por cada testemunho de fidelidade divina na nossa história. Quando olhamos para trás, vemos claramente a Tua mão nos guiando, nos sustentando, nos livrando. Quantas vezes achamos que não conseguiríamos, mas Tu nos fizeste mais que vencedores. Obrigado por cada porta que abriste quando todas pareciam fechadas, por cada provisão que enviaste quando não sabíamos de onde viria o suprimento, por cada cura que operaste quando os médicos não tinham mais esperança. Tu és o Deus do impossível e somos gratos por cada milagre que testemunhamos. Agradecemos também pelas provações que enfrentamos, porque através delas a nossa fé foi refinada como ouro no fogo. As dificuldades nos ensinaram a depender mais de Ti,
a confiar menos em nós mesmos e mais na tua força. Obrigado porque prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo o que o inimigo planejou para o mal, tu transformas em bem. Pai, agradecemos pelo perdão que nos concedes diariamente. Quantas vezes falhamos, pecamos, nos desviamos do caminho e ainda assim tu nos recebes de volta com braços abertos. Tua misericórdia é infinita, tua paciência é inesgotável, teu amor é incondicional. Obrigado porque quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não guardas rancor, não ficas relembrando os nossos erros passados, mas lançaste todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que gratidão imensa sentimos ao saber que não somos definidos pelos nossos fracassos, mas pela tua graça redentora. Agradecemos pelas segundas chances que nos dás constantemente. Cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar, de fazer melhor, de andar mais perto de ti. Obrigado porque nunca é tarde demais para voltar aos teus braços, porque o teu amor nunca desiste de nós. Mesmo quando todos nos abandonam, tu permaneces fiel. Mesmo quando nós mesmos perdemos a fé em nós, tu continuas acreditando no que podes fazer através de nós. Senhor, agradecemos pela paz que nos dás, uma paz que excede todo entendimento. No meio do caos do mundo, no meio das tempestades da vida, podemos ter paz porque tu estás no controle. Obrigado porque não precisamos viver ansiosos, preocupados, atormentados pelo medo. Tu prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e esta promessa nos enche de tranquilidade. Agradecemos pela alegria que vem de ti, uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza da tua presença. Mesmo nos dias difíceis, podemos ter alegria, porque sabemos que tu estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Obrigado, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos sustenta quando tudo ao redor desmorona. Agradecemos pela esperança que temos em ti. Enquanto o mundo vive desesperançado, sem saber o que o futuro reserva, nós temos a certeza de que o nosso futuro está seguro nas tuas mãos. Temos esperança não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Pai, agradecemos pelos sonhos que colocaste no nosso coração, pelos planos que tens para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Obrigado porque acreditas em nós mesmos quando nós não acreditamos em nós mesmos. Vês potencial onde outros veem limitações. Obrigado porque não nos criaste para sermos medíocres, mas para vivermos uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Agradecemos pelas portas que vais abrir hoje, pelas oportunidades que surgirão, pelos encontros divinos que orquestraste, pelas bênçãos que estão a caminho. Confiamos que este dia será marcado pelo teu favor sobrenatural sobre as nossas vidas. Obrigado porque vais nos surpreender com a tua bondade, porque teus planos para nós são maiores do que podemos imaginar. Agradecemos pela provisão financeira que não faltará. Tu és o nosso provedor, o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Obrigado porque prometeste abençoar o trabalho das nossas mãos, multiplicar as nossas sementes e fazer prosperar tudo o que fizermos. Senhor, agradecemos pela sabedoria que nos concedes quando pedimos com fé. Obrigado, porque não precisamos tomar decisões importantes sozinhos, porque podemos contar com a tua orientação. Tu prometeste guiar-nos com os teus olhos, ensinar-nos o caminho que devemos seguir. Que presente maravilhoso é ter acesso à sabedoria infinita do Criador do Universo. Agradecemos pelos relacionamentos saudáveis que temos.
pelas pessoas que nos amam de verdade, que nos aceitam como somos, que nos apoiam nos momentos difíceis. Obrigado por cada abraço sincero, por cada palavra de encorajamento, por cada gesto de bondade que recebemos. E obrigado também por nos usar para abençoar a vida de outros. Agradecemos pela liberdade que temos de te adorar. Em tantos lugares do mundo, cristãos são perseguidos pela fé, mas nós podemos louvar o teu nome livremente. Que nunca tomemos isto como algo trivial, mas sempre sejamos gratos por este privilégio. Obrigado pela liberdade espiritual que Cristo nos conquistou, libertando-nos da escravidão do pecado e da morte. Pai, agradecemos pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Pelo canto dos pássaros que alegra a manhã, pela brisa suave que refresca, pela beleza da natureza que revela a tua criatividade. Cada detalhe da criação declara a tua glória, e somos gratos por olhos que podem ver e ouvidos que podem ouvir estas maravilhas. Obrigado pelo sorriso de uma criança, pelo carinho de um animal de estimação, pelas cores vibrantes das flores. Tu nos cercaste de beleza e bondade, e queremos ter um coração grato que reconhece estes presentes diários. Agradecemos pela capacidade de amar e ser amados. O amor é o maior mandamento, o fundamento de tudo, e vem de ti, que és amor. Obrigado porque nos amaste primeiro, quando ainda éramos pecadores, e este amor transformou completamente as nossas vidas. Que saibamos refletir este amor nas nossas relações com os outros. Agradecemos pelas lições que a vida nos ensina. Cada experiência, cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada situação que enfrentamos, tem algo a nos ensinar se tivermos humildade para aprender. Senhor, agradecemos pela força que nos dás para continuar quando queremos desistir. Nos momentos de fraqueza, tu nos fortaleces. Quando achamos que não conseguimos dar mais um passo, tu nos carregas nos teus braços. Obrigado porque a tua graça é suficiente, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não precisamos ser fortes em nós mesmos, porque temos a força do Deus Todo-Poderoso operando em nós. Agradecemos pela paciência que desenvolves em nós através das provações. Sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Obrigado porque estás nos moldando, nos transformando à imagem de Cristo, e este processo, embora às vezes doloroso, é necessário e benéfico. Agradecemos pelas orações respondidas. Quantas vezes clamamos a Ti e Tu nos respondeste. Às vezes a resposta foi sim, outras vezes foi não, e outras vezes foi espera, mas sempre respondeste porque és um Pai atento que se importa com cada detalhe da nossa vida. Obrigado por ouvires as nossas orações, por considerares os nossos pedidos, por agires em nosso favor. Pai, agradecemos pela criatividade que colocaste em nós. Fomos feitos à tua imagem, e tu és o Criador Supremo. Obrigado pelos talentos artísticos, pelas habilidades manuais, pela capacidade de inovar e criar coisas novas. Que usemos estes dons para a tua glória e para abençoar outros. Agradecemos pela música que eleva a nossa alma e nos conecta contigo de maneira especial, pelos hinos que nos confortam, pelos louvores que nos enchem de alegria, pelas canções que declaram a tua grandeza. Obrigado, porque a música é uma linguagem universal que transcende barreiras e toca o coração de maneira profunda. Agradecemos pela tecnologia que nos permite conectar com pessoas ao redor do mundo, pelos meios de comunicação que nos aproximam, mesmo quando estamos distantes. Obrigado porque podemos usar estas ferramentas para espalhar o Evangelho, para edificar vidas, para compartilhar a tua palavra com milhões de pessoas. Que nunca usemos a tecnologia de maneira que te desagrade, mas sempre como instrumento para o bem.
Senhor, agradecemos pelo descanso que nos proporcionas, pelo sono reparador que restaura o corpo e a mente, pelos momentos de lazer que renovam as forças. Obrigado porque nos convidas a vir a Ti quando estamos cansados e sobrecarregados, prometendo nos dar descanso. Em Ti encontramos verdadeiro repouso para as nossas almas. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pelas montanhas majestosas que declaram o Teu poder, pelos oceanos vastos que revelam a Tua imensidão, pelas estrelas incontáveis que mostram a Tua grandeza. Cada elemento da criação é um testemunho da Tua existência e do Teu cuidado. Obrigado por este planeta maravilhoso que nos deste para habitar. Agradecemos pelas estações do ano que se sucedem, cada uma com sua beleza particular. Pela primavera que traz renovação, pelo verão que aquece, pelo outono que ensina sobre ciclos, pelo inverno que convida à reflexão. Tudo tem o seu tempo determinado e reconhecemos a Tua sabedoria em estabelecer estes ritmos na natureza. Pai, agradecemos pela disciplina que aplicas em nós porque nos amas. Sabemos que corrigis aqueles que amais, e esta correção, embora no momento pareça dolorosa, depois produz fruto pacífico de justiça. Obrigado porque Te importas o suficiente conosco para não nos deixar permanecer nos nossos erros. Agradecemos pela comunidade de fé que nos cerca, pelos irmãos que oram por nós, que nos encorajam quando estamos desanimados, que nos corrigem quando nos desviamos. Obrigado pela força que vem da união, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali estás Tu no meio deles. Agradecemos pelas oportunidades de servir, por cada vez que podemos ser as Tuas mãos e os Teus pés neste mundo. Obrigado porque nos chamas não apenas para sermos servidos, mas para servir, seguindo o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, agradecemos pela memória que nos permite lembrar das Tuas maravilhas, pelos testemunhos do passado que fortalecem a nossa fé no presente. Obrigado, porque quando olhamos para trás, vemos claramente como Tu tens sido fiel em cada etapa da nossa jornada. Que nunca esqueçamos de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela visão que tens para o nosso futuro. Obrigado, porque o melhor ainda está por vir. Porque os nossos melhores dias não ficaram no passado, mas estão à nossa frente. Tu és o Deus do novo, do recomeço, das novas oportunidades. Agradecemos pela unção que derramas sobre nós, pelo óleo sagrado que nos capacita para a obra que nos chamaste a realizar. Obrigado porque não dependemos das nossas próprias forças ou habilidades, mas da Tua unção que quebra jugos e destrói cargas. Com a Tua unção, podemos fazer muito mais do que jamais imaginaríamos ser capazes. Pai, agradecemos pela generosidade que nos ensinas, por cada oportunidade de dar, de compartilhar, de ser canal de bênção na vida de outros. Obrigado, porque é mais bem-aventurado dar do que receber, porque quando damos com alegria, estamos refletindo o Teu caráter generoso. Agradecemos pela compaixão que colocas no nosso coração, pela capacidade de sentir a dor do outro, de nos importarmos com os que sofrem, de estendermos a mão aos necessitados. Obrigado, porque Jesus é o nosso exemplo perfeito de compaixão e queremos ser como Ele. Agradecemos pela fidelidade que desenvolves em nós, por nos ensinar a ser pessoas de palavra, confiáveis, íntegras. Obrigado porque Tu és fiel. E quando permanecemos em Ti, a Tua fidelidade se reflete em nós. Que sejamos conhecidos como pessoas em quem se pode confiar, que honram os seus compromissos e mantêm as suas promessas. Senhor, agradecemos por este momento de oração, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença.
Obrigado porque nos ouves, porque cada palavra que pronunciamos chega aos teus ouvidos. Que privilégio imenso é ter acesso direto ao trono da graça. Agradecemos porque sabemos que não oramos em vão, que as nossas orações sobem diante de ti como incenso aromático. Obrigado porque intercedes por nós, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nunca estamos sozinhos quando oramos, sempre temos o auxílio divino. Agradecemos antecipadamente por tudo o que farás hoje, pelas bênçãos que estão a caminho, pelos milagres que testemunharemos, pela provisão que não faltará. Declaramos a nossa gratidão antes mesmo de ver as respostas, porque confiamos na tua fidelidade. Tu és digno de toda gratidão, de todo louvor, de toda adoração. Que a nossa vida inteira seja um cântico de agradecimento a ti, ó Deus. Pai amado, continuamos derramando o nosso coração em gratidão diante de ti. Agradecemos pela coragem que nos dás para enfrentar os desafios. Há dias em que o medo tenta nos paralisar, mas tu nos lembras que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Obrigado porque quando sentimos medo, podemos correr para ti e encontrar refúgio. Tua presença nos enche de coragem para enfrentar qualquer situação. Agradecemos pela identidade que temos em Cristo. Não somos definidos pelos nossos erros, pelo nosso passado ou pelas opiniões alheias. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, criados com propósito, amados incondicionalmente, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Que verdade libertadora! Obrigado porque em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agradecemos pelo propósito que tens para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso, mas fomos criados com uma missão específica. Obrigado porque nos equipas com tudo o que precisamos para cumprir este propósito. Que nunca percamos de vista o chamado que colocaste sobre as nossas vidas. Senhor, agradecemos pela perseverança que desenvolves em nós. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Obrigado, porque nos ensinas a não desistir, a continuar firmes, mesmo quando o caminho é longo e difícil. A coroa da vida está reservada para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Agradecemos pela humildade que cultivas no nosso caráter. Obrigado, porque nos ensinas que o caminho para cima é para baixo, que para sermos exaltados precisamos primeiro nos humilhar. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. Agradecemos pela mansidão que não é fraqueza, mas força sob controle. Obrigado porque os mansos herdarão a terra. Porque aqueles que confiam em ti e não revidam o mal com mal, verão a tua justiça prevalecer. Que sejamos mansos e humildes de coração, como Jesus foi. Agradecemos pela bondade que manifesta através de nós. Por cada ato de gentileza, por cada palavra amável, por cada gesto de amor que podemos oferecer a outros. Obrigado, porque a tua bondade nos alcançou primeiro. E agora podemos ser canais desta bondade no mundo. Pai, agradecemos pela temperança que o Espírito Santo produz em nós, pelo autocontrole que nos impede de ceder a impulsos destrutivos. Obrigado, porque não somos escravos dos nossos desejos, mas podemos viver de maneira disciplinada e equilibrada através do teu poder. Agradecemos pela justiça que praticas e que nos chamas a praticar. Obrigado porque és um Deus justo, que defende o órfão e a viúva, que levanta o oprimido e faz justiça ao necessitado. Que sejamos também instrumentos de justiça neste mundo, defendendo os que não têm voz e lutando contra toda forma de injustiça. Agradecemos pela misericórdia que recebemos diariamente.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Obrigado porque nos ensinas a ter compaixão, a perdoar, a dar segundas chances assim como tu nos dás. Agradecemos pela pureza de coração que desejas ver em nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Obrigado porque nos purificas através do sangue de Jesus, lavando-nos de toda a imundície e nos tornando santos aos teus olhos. Senhor, agradecemos por seres um Deus de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Obrigado porque nos chamas a ser promotores de paz num mundo cheio de conflitos. Onde há divisão, que levemos união. Onde há ódio, que levemos amor. Onde há trevas, que levemos luz. Agradecemos pela alegria que vem da tua presença. Nos Salmos está escrito que na tua presença há plenitude de alegria. Obrigado porque quando buscamos o teu rosto, encontramos uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. Esta alegria é a nossa força nos dias difíceis. Agradecemos pela esperança que não decepciona. Enquanto o mundo oferece esperanças vazias que desmoronam, a esperança que temos em ti é firme e segura como âncora da alma. Obrigado porque esta esperança não se baseia em circunstâncias mutáveis, mas nas tuas promessas imutáveis. Agradecemos pelo amor que derramaste nos nossos corações através do Espírito Santo. O amor é o maior de todos os dons e vem diretamente de ti, que és amor. Obrigado, porque este amor nos transforma e nos capacita a amar até os que nos fazem mal. Pai, agradecemos pela fé que nos deste. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tu nos concedes a medida de fé necessária. Obrigado, porque quando a nossa fé é pequena como o grão de mostarda, tu a fazes crescer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradecemos por cada revelação que recebes da tua palavra, pela iluminação do Espírito Santo que nos faz compreender verdades profundas. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Cada vez que a lemos, algo novo nos é revelado. Agradecemos pelas promessas que contém nas Escrituras, milhares de promessas que são sim e amém em Cristo Jesus. Obrigado, porque cada promessa é uma revelação do teu caráter fiel. Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para te arrepender. O que prometeste, certamente cumprirás. Agradecemos pela autoridade que nos deste em Cristo. Obrigado, porque podemos usar o nome de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos e fazer sinais e maravilhas. Este nome é acima de todo nome, e ao ouvi-lo, todo joelho se dobra. Senhor, agradecemos pela armadura espiritual que nos forneces, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado porque não lutamos desarmados, mas temos tudo o que precisamos para vencer as batalhas espirituais. Agradecemos pela vitória que já conquistaste na cruz. Ali, Jesus derrotou o diabo, triunfou sobre os principados e potestades e nos deu a vitória. Obrigado porque não lutamos para vencer, mas a partir da vitória já conquistada. Agradecemos pela ressurreição de Jesus, que garante a nossa própria ressurreição. Porque ele vive, nós também viveremos. A morte foi vencida, o aguilhão da morte foi removido. Obrigado pela esperança da vida eterna, pela certeza de que um dia estaremos para sempre na tua presença. Agradecemos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Obrigado, porque este sangue precioso foi derramado por nós, pagando o preço da nossa redenção. Através deste sangue, temos acesso ao Pai, perdão completo e vida abundante. Pai,
Agradecemos pela cruz que simboliza o maior ato de amor da história. Obrigado, porque enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Não merecíamos, não podíamos fazer nada para merecer, mas Tu nos amaste assim mesmo. Que amor incompreensível! Agradecemos pelo túmulo vazio que prova que Jesus ressuscitou. Obrigado porque servimos um Salvador vivo, não um líder morto. Jesus está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Agradecemos pela segunda vinda de Cristo que aguardamos com expectativa. Obrigado porque um dia Jesus voltará nas nuvens com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agradecemos pelo céu que nos espera, pelas mansões que Jesus foi preparar, pelas ruas de ouro, pelo mar de vidro, pela ausência de dor, sofrimento e morte. Obrigado porque lá estaremos para sempre na Tua presença, adorando-Te sem cessar. Agradecemos pela comunhão que temos contigo através da oração. Obrigado porque podemos falar contigo a qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisamos de intermediários humanos. Temos acesso direto ao trono da graça. Senhor, agradecemos pela adoração que podemos Te oferecer. Obrigado porque criaste-nos para adorar e quando o fazemos, entramos no Teu propósito original. Que a nossa vida inteira seja um ato contínuo de adoração. Agradecemos pelo louvor que quebra cadeias e derruba muralhas. Obrigado porque quando louvamos no meio da prisão, como Paulo e Silas fizeram, as portas se abrem e as correntes caem. O louvor é uma arma poderosa de guerra espiritual. Agradecemos pela oferta que podemos trazer diante de Ti. Não apenas ofertas materiais, mas o sacrifício vivo dos nossos corpos, a entrega total das nossas vidas. Obrigado, porque aceitas estas ofertas quando vêm de um coração sincero. Agradecemos pelo jejum que nos aproxima de Ti de maneira especial. Obrigado porque quando jejuamos, negamos o corpo para alimentar o espírito. Há vitórias que só vêm com oração e jejum. Agradecemos pela vigília que nos permite buscar a Tua face de madrugada. Obrigado, porque de madrugada visitas aqueles que Te buscam. Há uma unção especial nas horas da madrugada, quando a maioria dorme, mas os Teus servos vigiam em oração. Pai, agradecemos pelas lágrimas que derramamos diante de Ti. Obrigado porque guardas cada uma delas num odre, porque nenhuma lágrima nossa passa despercebida aos Teus olhos. Choras conosco quando choramos e Te alegras conosco quando nos alegramos. Agradecemos pelos milagres que operas diariamente, pelos milagres grandes que todos veem e pelos milagres pequenos que só nós percebemos. Obrigado porque continuas sendo o Deus de milagres, que hoje faz o mesmo que fazia nos tempos bíblicos. Agradecemos pelas curas que realizas. Obrigado porque és o Deus que cura, Jeová Rafá. Pela Tua chaga fomos sarados. Obrigado por cada corpo restaurado, por cada enfermidade curada, por cada dor aliviada. Agradecemos pelas libertações que operas. Obrigado, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Tu quebras as cadeias que nos prendem, libertas os cativos, abres as prisões. Agradecemos pelas transformações que realizas nas vidas. Obrigado, porque ninguém sai da Tua presença da mesma forma que entrou. Tu mudas histórias, transformas destinos, renoves vidas. Senhor, agradecemos pelo crescimento espiritual que promoves em nós. Obrigado porque não somos os mesmos de ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. Tu nos levas de glória em glória, de fé em fé, crescendo continuamente na graça e no conhecimento de Cristo. Agradecemos pela maturidade que desenvolves no nosso caráter. Obrigado porque não nos deixas permanecer bebês espirituais, mas nos ensinas a crescer
e a comer alimento sólido. Agradecemos pelos dons espirituais que distribuis segundo a tua vontade. Obrigado, porque cada um de nós recebeu pelo menos um dom para a edificação do corpo de Cristo. Que usemos estes dons com fidelidade e humildade. Agradecemos pelos frutos do Espírito que são produzidos em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Obrigado, porque estes frutos não são resultado do nosso esforço, mas da permanência em Ti. Agradecemos pela santificação, que é um processo contínuo. Obrigado porque nos chamas a ser santos como Tu és santo. Dia após dia, o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo. Senhor, agradecemos pela intercessão que fazemos uns pelos outros. Obrigado, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando intercedemos pelos irmãos, estamos cumprindo a lei de Cristo, que é levar as cargas uns dos outros. Agradecemos pelo perdão que praticamos entre nós. Obrigado, porque nos ensinas a perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Assim como Tu nos perdoas, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Agradecemos pela reconciliação que promoves nos relacionamentos quebrados. Obrigado, porque és o Deus que restaura, que cura feridas, que reconstrói pontes. Onde há inimizade, Tu trazes paz. Agradecemos pela paciência que tens conosco e que nos ensinas a ter com os outros. Obrigado porque és tardio em irar-te e grande em benignidade. Que sejamos também pacientes com as falhas alheias. Agradecemos pela tolerância que nos chamas a praticar. Obrigado porque nos ensinas a suportar uns aos outros em amor, a ser compreensivos com as diferenças, a aceitar que cada um está em processo de crescimento. Senhor, agradecemos pela evangelização que nos chamas a fazer. Obrigado porque a seara é grande e Tu nos convidas a ser ceifeiros. Que nunca percamos a urgência de compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não Te conhecem. Agradecemos pelas almas que serão salvas através do nosso testemunho. Obrigado porque a nossa vida é um livro aberto que outros leem. Que o nosso testemunho seja coerente e aponte para Cristo. Agradecemos pelo discipulado que nos permite investir na vida de outros. Obrigado, porque fomos chamados não apenas para fazer convertidos, mas para fazer discípulos. Que sejamos fiéis nesta tarefa de ensinar e formar outros. Agradecemos pelas missões que levam o Evangelho até os confins da terra. Obrigado pelos missionários que deixam tudo para levar a mensagem da salvação a povos não alcançados. Protege-os, supre-os e usa-os poderosamente. Agradecemos pela grande comissão que nos deste. Obrigado porque nos convocas a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que sejamos obedientes a este mandamento. Senhor, agradecemos pela sabedoria sobrenatural que nos dás. Obrigado, porque quando falta sabedoria, podemos pedir a Ti que dás liberalmente a todos. Esta sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Agradecemos pelo discernimento que nos protege do engano. Obrigado porque nos ensinas a provar os espíritos para ver se são de Deus. Nem tudo que brilha é ouro, mas Tu nos dás capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. Agradecemos pela revelação que nos concedes através de sonhos e visões. Obrigado porque continuas falando através destes meios, como fazias nos tempos bíblicos. Que tenhamos ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz. Agradecemos pelas profecias que edificam, exortam e consolam. Obrigado, porque não desprezas as profecias, mas nos chamas a examiná-las e reter o que é bom. Agradecemos pela palavra de conhecimento, que revela coisas ocultas.
Obrigado porque nada está escondido dos teus olhos e tu nos revelas o que precisamos saber no tempo certo. Pai, agradecemos pela palavra de sabedoria que nos orienta nas decisões. Obrigado porque quando estamos diante de uma encruzilhada, tu nos mostras o caminho que devemos seguir. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agradecemos pelo dom de curar que opera através de nós. Obrigado porque podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que sejamos instrumentos de cura nas tuas mãos. Agradecemos pela operação de maravilhas que manifesta o teu poder. Obrigado, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou mortos, continua fazendo maravilhas hoje. Agradecemos pela variedade de línguas que permite comunicação sobrenatural. Obrigado, porque quando oramos em línguas, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agradecemos pela interpretação de línguas que edifica a igreja. Obrigado, porque quando há interpretação, todos são edificados pela mensagem que vem do Espírito. Pai querido, enquanto continuamos neste momento precioso de gratidão, queremos agradecer pela provisão divina que nunca falha. Obrigado porque és Jeová Jiré, o Deus que provê. Desde o maná no deserto até o pão multiplicado por Jesus, tu sempre cuidaste do teu povo. Confiamos que não faltará o necessário para hoje nem para os dias vindouros. Agradecemos pelo trabalho digno que nos proporcionas. Obrigado porque o trabalho não é maldição, mas bênção. Através dele, podemos usar os talentos que nos deste, contribuir para a sociedade e prover para as nossas famílias. Que sejamos excelentes em tudo o que fizermos, trabalhando como para o Senhor e não para homens. Agradecemos pela criatividade que nos permite encontrar soluções. Obrigado, porque quando enfrentamos problemas, tu nos dás ideias criativas para superá-los. Nada é impossível para aqueles que creem. Agradecemos pela perseverança que nos mantém firmes nas dificuldades. Obrigado, porque o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. Não desistimos, porque sabemos que tu estás conosco em cada queda e em cada levantada. Senhor, agradecemos pela família que nos deste, pelos pais que nos geraram, pelos filhos que são herança do Senhor, pelos irmãos que compartilham a jornada. Mesmo nas famílias imperfeitas e disfuncionais, vemos a tua mão trabalhando para a restauração. Obrigado, porque podes transformar qualquer situação familiar. Agradecemos pelo casamento que é símbolo da união entre Cristo e a Igreja. Obrigado pelos cônjuges fiéis que caminham ao nosso lado, que nos amam nos dias bons e nos dias ruins. Fortalece os casamentos, protege-os dos ataques do inimigo, renova o amor entre os esposos. Agradecemos pelos filhos que são flechas nas mãos do guerreiro. Obrigado porque podemos educá-los no caminho em que devem andar, sabendo que quando envelhecerem não se desviarão dele. Dá-nos sabedoria para sermos pais segundo o teu coração. Agradecemos pelos pais idosos que precisam do nosso cuidado. Obrigado porque podemos honrá-los como tu nos ordenas, retribuindo o amor e dedicação que nos deram. Que sejamos pacientes e amorosos no cuidado deles. Pai, agradecemos pelos amigos verdadeiros que são mais chegados que irmãos. Obrigado porque não precisamos caminhar sozinhos, mas temos companheiros de jornada que nos apoiam, encorajam e corrigem quando necessário. Agradecemos pelos mentores espirituais que nos guiam. Obrigado por aqueles que já caminharam antes de nós e podem nos ensinar com a sabedoria da experiência. Que sejamos humildes para aprender com eles. Agradecemos pelos discípulos que podemos formar. Obrigado porque podemos investir nas gerações mais novas, transmitindo a fé e os valores que recebemos. Que sejamos fiéis nesta tarefa de discipulado.
Agradecemos pela comunhão genuína que experimentamos no corpo de Cristo. Obrigado porque quando nos reunimos em teu nome, tu estás no meio de nós. Há poder na união, há força na comunhão, há alegria no compartilhar da vida juntos. Agradecemos pelas refeições compartilhadas que fortalecem os laços. Obrigado porque partir o pão juntos é mais do que alimentar o corpo, é nutrir relacionamentos e criar memórias preciosas. Senhor, agradecemos pela educação que recebemos. Obrigado pelos professores dedicados que investiram nas nossas vidas, pelo conhecimento adquirido, pelas portas que a educação abriu. Que nunca paremos de aprender e crescer. Agradecemos pelos livros que expandem a nossa mente. Obrigado pela literatura que nos inspira, pelos autores que compartilham sabedoria, pelas histórias que tocam o coração. Especialmente agradecemos pela Bíblia, o livro dos livros. Agradecemos pela arte que enriquece a vida. Obrigado pela música que eleva a alma, pela pintura que toca o coração, pela poesia que expressa o inexprimível. Tu és o Criador Supremo e nos deste capacidade criativa. Agradecemos pela cultura que nos forma. Obrigado pelas tradições que conectam gerações, pelos costumes que dão identidade, pelas celebrações que marcam momentos importantes. Agradecemos pela história que nos ensina. Obrigado porque podemos aprender com o passado, evitar os erros dos que nos precederam e construir um futuro melhor sobre os alicerces que outros lançaram. Pai, agradecemos pela ciência que revela as maravilhas da tua criação. Obrigado pelos cientistas que estudam o universo, que descobrem as leis naturais que estabeleceste, que desenvolvem tecnologias que melhoram a vida. Verdadeira ciência sempre aponta para ti. Agradecemos pela medicina que alivia o sofrimento. Obrigado pelos médicos dedicados, pelos enfermeiros compassivos, pelos pesquisadores que buscam curas. Tu ages através deles para trazer saúde e restauração. Agradecemos pelos medicamentos que combatem doenças. Obrigado porque nos deste inteligência para desenvolver remédios que salvam vidas. Que estes recursos sejam acessíveis a todos que precisam. Agradecemos pelos hospitais que cuidam dos enfermos. Obrigado por estas instituições que acolhem os doentes, que tratam com dignidade, que oferecem esperança. Abençoa todos que trabalham nestas casas de cura. Agradecemos pelas vacinas que previnem doenças. Obrigado porque, através da prevenção, muitas vidas são poupadas de sofrimento. Protege especialmente as crianças de todas as enfermidades. Senhor, agradecemos pela água limpa que mata a sede. Obrigado porque em muitos lugares do mundo este recurso é escasso, mas tu nos provês abundantemente. Que nunca desperdice este presente precioso. Agradecemos pelo ar puro que respiramos. Obrigado porque a cada inspiração recebemos oxigênio que sustenta a vida. Que sejamos conscientes da importância de preservar o meio ambiente. Agradecemos pelo sol que aquece e ilumina. Obrigado porque fizeste os astros para governar o dia e a noite, para marcar estações e tempos. O sol que vemos todos os dias proclama a tua glória. Agradecemos pela chuva que rega a terra. Obrigado porque envias a chuva sobre justos e injustos, demonstrando a tua bondade para com todos. A chuva traz vida, renova a natureza, enche os rios. Agradecemos pelas estações que se sucedem em perfeita ordem. Obrigado porque há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de semear e tempo de ceifar. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Pai, agradecemos pelos animais que compartilham o planeta conosco. Obrigado pela diversidade incrível da criação, desde o menor inseto até o maior mamífero. Cada criatura revela algo do teu caráter criativo. Agradecemos pelos animais de estimação que nos fazem companhia.
Obrigado porque estes seres leais nos ensinam sobre amor incondicional, fidelidade e alegria simples. Que cuidemos bem deles. Agradecemos pelas plantas que embelezam o mundo. Obrigado pelas flores coloridas, pelas árvores majestosas, pelas plantas que produzem alimento. Considerar os lírios do campo nos ensina a confiar na tua provisão. Agradecemos pelos jardins que cultivamos. Obrigado porque trabalhar a terra nos conecta com a criação, nos ensina paciência e nos recompensa com frutos. Agradecemos pelas florestas que purificam o ar. Obrigado por estes pulmões do planeta que abrigam vida abundante. Dá-nos sabedoria para preservar estes ecossistemas preciosos. Senhor, agradecemos pelos oceanos vastos que cobrem a terra. Obrigado pela beleza hipnotizante do mar, pelas criaturas marinhas fascinantes, pelo poder das ondas que declara a tua majestade. Agradecemos pelos rios que correm para o mar. Obrigado, porque assim como os rios fluem continuamente, o teu amor flui constantemente para nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agradecemos pelas montanhas que se elevam aos céus. Obrigado porque quando olhamos para os montes, lembramos que o nosso socorro vem de ti, que fizeste o céu e a terra. Agradecemos pelos vales férteis onde crescem as plantações. Obrigado porque mesmo nos vales da vida, tu estás conosco. O vale da sombra da morte não nos assusta porque tu nos acompanhas. Agradecemos pelos desertos que ensinam dependência. Obrigado, porque foi no deserto que Israel aprendeu a confiar na tua provisão diária, e muitas vezes é no deserto que também aprendemos as lições mais profundas. Pai, agradecemos pelas nuvens que anunciam a chuva. Obrigado, porque mesmo quando não vemos o sol, sabemos que ele continua brilhando acima das nuvens. Assim é a tua fidelidade, que permanece mesmo quando não a percebemos. Agradecemos pelo arco-íris que simboliza as tuas promessas. Obrigado porque depois da tempestade, tu colocas o arco nas nuvens como sinal de aliança. Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Agradecemos pelas estrelas que brilham na escuridão. Obrigado porque mesmo na noite mais escura há luz. Tu és a nossa luz e salvação, de quem temeremos. Agradecemos pela lua que governa a noite. Obrigado porque fizeste os astros com propósito para marcar tempos e estações. Tudo na criação tem ordem e significado. Agradecemos pelo universo infinito que revela a tua grandeza. Obrigado, porque quando contemplamos os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, perguntamos: que é o homem para que te lembres dele? E ainda assim, cuidas de nós. Senhor, agradecemos pela música que eleva o espírito. Obrigado pelos cânticos que nos conectam contigo, pelos louvores que expressam adoração, pelos hinos que contam a tua história. Que a nossa vida seja uma canção para ti. Agradecemos pelos instrumentos musicais que produzem sons harmoniosos. Obrigado porque podemos usar estes instrumentos para te adorar, assim como Davi tocava harpa diante de ti. Agradecemos pela dança que expressa alegria. Obrigado porque Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Há tempo para dançar, e quando o fazemos para a tua glória, é adoração pura. Agradecemos pelo riso que é remédio para a alma. Obrigado porque nos deste a capacidade de rir, de encontrar alegria mesmo nas circunstâncias difíceis. Um coração alegre aformoseia o rosto. Agradecemos pelas lágrimas de alegria que derramamos. Obrigado porque nem todas as lágrimas são de tristeza. Há lágrimas de gratidão, de emoção profunda, de alegria transbordante. Pai, agradecemos pelo silêncio que nos permite ouvir a tua voz. Obrigado porque na quietude da alma falas conosco de maneira íntima.
ensina-nos a aquietar o coração para ouvir o que tens a dizer. Agradecemos pela solidão que nos leva a buscar a tua face. Obrigado, porque mesmo quando estamos sozinhos, nunca estamos realmente sós. Tu prometes estar conosco sempre. Agradecemos pela meditação que renova a mente. Obrigado, porque quando meditamos na tua palavra dia e noite, somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá fruto no tempo certo. Agradecemos pela contemplação que nos aproxima de ti. Obrigado, porque quando contemplamos a tua glória, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Agradecemos pelo descanso que restaura as forças. Obrigado, porque nos convidas a vir a ti quando estamos cansados e sobrecarregados. Em ti, encontramos verdadeiro repouso para as nossas almas cansadas. Senhor, agradecemos pela manhã que traz esperança renovada. Obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã. Não importa quão difícil foi o dia anterior, hoje é um novo começo. Agradecemos pelo meio-dia que nos lembra de fazer uma pausa. Obrigado, porque não fomos criados para trabalhar sem cessar. Precisamos de momentos para descansar, refletir e renovar as energias. Agradecemos pela tarde que nos prepara para o encerramento do dia. Obrigado, porque podemos olhar para trás e ver o que foi realizado, agradecer pelas vitórias e aprender com os desafios. Agradecemos pela noite que convida ao descanso. Obrigado, porque estabeleceste o ritmo de trabalho e repouso. O sono é um presente que restaura o corpo e a mente. Agradecemos pela madrugada que é hora de intimidade especial. Obrigado, porque muitos testemunhos bíblicos falam de encontros poderosos contigo nas horas da madrugada. Há uma unção especial neste horário. Pai, agradecemos pelos dias de sol que aquecem e alegram. Obrigado, porque o sol da justiça nasceu trazendo salvação. Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Agradecemos pelos dias nublados que nos ensinam que nem sempre veremos claramente. Obrigado, porque mesmo quando não entendemos os teus caminhos, podemos confiar no teu caráter. Agradecemos pelos dias chuvosos que trazem renovação. Obrigado, porque assim como a chuva rega a terra, o teu Espírito nos refresca e renova. Agradecemos pelos dias de vento que nos lembram do Espírito Santo. Obrigado, porque o vento sopra onde quer, e assim é o Espírito que se move de maneira soberana. Agradecemos pelos dias de tempestade que testam a nossa fé. Obrigado, porque quando a tempestade vem, descobrimos se construímos sobre a rocha ou sobre a areia. Que edifiquemos sobre Cristo, a rocha inabalável. Senhor, agradecemos pelas vitórias pequenas do dia a dia. Obrigado, porque não precisamos de grandes conquistas para celebrar. Cada pequeno progresso, cada obstáculo superado, cada tentação vencida, merece gratidão. Agradecemos pelas lições aprendidas através dos erros. Obrigado, porque os fracassos não são o fim, mas oportunidades de aprendizado. Cada queda nos ensina a levantar com mais sabedoria. Agradecemos pelos desafios que nos fazem crescer. Obrigado, porque a zona de conforto não produz crescimento. É no desafio, na dificuldade, na pressão que nos tornamos mais fortes. Agradecemos pelas surpresas agradáveis que alegram o dia. Obrigado, porque tens o hábito de nos surpreender com bênçãos inesperadas. Tua bondade nos persegue todos os dias da nossa vida. Agradecemos pelos encontros providenciais que orquestras. Obrigado, porque não há coincidências na vida de quem te serve. Cada pessoa que cruza o nosso caminho tem um propósito divino. Pai, agradecemos pelas conversas significativas que edificam. Obrigado, porque quando 2 ou 3 se reúnem para falar de ti, tu estás presente. As conversas espirituais fortalecem a nossa fé. Agradecemos pelos abraços que confortam.
Obrigado porque criaste-nos para o toque, para a conexão física que comunica amor e aceitação. Um abraço pode curar feridas invisíveis. Agradecemos pelos sorrisos que iluminam o dia. Obrigado porque um sorriso é universal, transcende idiomas e culturas. Que sejamos pessoas que espalham sorrisos por onde passam. Agradecemos pelas palavras de encorajamento que recebemos. Obrigado, porque uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. As palavras têm poder de vida ou morte. Agradecemos pelas orações que outros fazem por nós. Obrigado, porque não estamos sozinhos nas batalhas. Há intercessores que nos sustentam com as suas orações, e isto faz toda a diferença. Senhor, agradecemos pelos testemunhos que nos inspiram. Obrigado, porque quando ouvimos o que fizeste na vida de outros, a nossa fé é fortalecida. Se fizeste por eles, podes fazer por nós também. Agradecemos pelos milagres que ainda vamos testemunhar. Obrigado, porque o melhor ainda está por vir. Declaramos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agradecemos pelas portas que vais abrir. Obrigado, porque quando tu abres, ninguém fecha. Confiamos que abrirás caminhos onde não há caminho. Farás brotar rios no deserto. Agradecemos pelas bênçãos que estão a caminho. Obrigado, porque preparaste bênçãos que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum imaginou. Agradecemos pela fidelidade que demonstrarás mais uma vez. Obrigado, porque assim como foste fiel no passado, serás fiel no futuro. Tua fidelidade alcança até os céus. Pai, agradecemos porque esta oração está chegando ao fim, mas a tua bondade continua para sempre. Obrigado, porque não há fim para as tuas misericórdias, não há limite para o teu amor, não há escassez na tua provisão. Agradecemos porque nos ouviste durante todo este tempo de oração. Obrigado, porque cada palavra que pronunciamos chegou aos teus ouvidos, cada suspiro foi percebido, cada lágrima foi vista. Agradecemos porque já estás respondendo às nossas orações. Obrigado, porque antes mesmo de clamarmos, tu respondes. Enquanto ainda estamos falando, tu já estás agindo. Agradecemos porque sairemos deste momento transformados. Obrigado, porque ninguém passa tempo na tua presença e permanece o mesmo. Algo mudou em nós durante esta oração. Agradecemos porque levaremos esta atitude de gratidão para o resto do dia. Obrigado, porque a gratidão não termina aqui, mas continuará em cada momento, em cada circunstância, em cada respiração. Senhor, selamos esta oração com a certeza de que fomos ouvidos. Obrigado, porque és o Deus que responde por fogo, que age em favor daqueles que te buscam. Confiamos que farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Toda a glória seja dada a ti, ó Pai, por todas as bênçãos passadas, presentes e futuras. Toda a honra seja dada a Jesus, que nos reconciliou contigo através da cruz. Todo louvor seja dado ao Espírito Santo que habita em nós e nos guia em toda a verdade. Declaramos que este dia será diferente porque começou com gratidão. Declaramos que veremos a tua mão agir de forma sobrenatural nas nossas vidas. Declaramos que a nossa fé será fortalecida, a nossa esperança renovada, o nosso amor multiplicado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por quem tu és, por tudo o que fazes, por tudo o que ainda farás. Que a nossa vida inteira seja um cântico de gratidão a ti. Oramos tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, que bênção foi compartilhar este momento de oração contigo. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de maneira especial, não guardes isto apenas para ti.
Compartilha esta oração com alguém que precisa começar o dia com gratidão, com alguém que precisa ser lembrado das incontáveis bênçãos de Deus. Escreve amém nos comentários como declaração de fé, como testemunho de que concordas com tudo o que foi orado aqui. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada vez mais de Deus. E agora, recebe a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, vai com alegria, vai com a certeza de que Deus está contigo. Este será um dia abençoado, porque começou com gratidão. Amém. Amém.